E aí, pessoal, surgem muitas dúvidas de como converter, pessoal, o x em z, né? Então a fórmula para a gente fazer isso é essa daqui, ó. Z é igual a x menos a média, né, sobre o desvio padrão. Aí a gente converte uma distribuição normal qualquer para distribuição normal padrão, né? Acho que não sei se está dando para vocês ouvirem aí, tá dando uns trovões aqui, mas tá tranquilo, né, galera? Esse barulho não vai atrapalhar a aula, não. Mas seguindo, então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma distribuição normal, em que a média vale 12 aqui, está um pouco pequeno, mas acho que dá para ver aí, ó. Vou ampliar aqui um pouquinho. A média nossa vale 12, né? Aqui, eu quero saber aqui nesse pontilhado vale 10 e no outro pontilhado vale 13,5. Tá meio distorcido, né? Mas só para vocês terem aí uma noção do que está acontecendo. Ó, tem um pontilhado no 13,5, um no 12 e um no 10. Né? Bom, o que acontece com essa distribuição aqui? Essa distribuição é uma distribuição normal com média igual a 12, desvio padrão igual a 1,5. E eu quero converter esses valores aqui para valores correspondentes na distribuição normal padrão, né? Que é para eu conseguir olhar o valor dessas áreas que eu quero lá na tabela de distribuição normal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui a tabela de o gráfico da distribuição normal padrão só para a gente comparar. Ó. Então, aqui eu tenho o gráfico da distribuição normal padrão com média 0, correspondente à média 12, né? E eu preciso saber aqui quanto que esse 13,5 vale aqui e quanto que esse 10 vale aqui, né? Aí eu estava fazendo a conversão aqui, ó. Para fazer essa transformação, eu vou fazer 10 menos a média 12, né? E dividir pelo desvio padrão dessa distribuição, que é 1,5. E aí eu acho o correspondente a ele na distribuição normal padrão aqui, ó, que é menos 1,33. Vou fazer a mesma conta com 13,5, ó. 13,5, que é o x, né? Que eu estou procurando. Menos 12, que é a média, certo? Isso aqui dividido pelo desvio padrão, que é 1,5, e aí vai dar 1,5 sobre 1,5, que é igual a 1. Então reparem que o desvio padrão de 1,5 aqui, ó, ele está distante 1,5 unidade da média. E o desvio padrão 1 ele está distante 1 unidade da média aqui. Por isso que, como aqui eu tenho um desvio padrão, né, que está distante 1 unidade de desvio padrão da média aqui, esse aqui também tá. Só que esse aqui 1 unidade é 1 mesmo e aqui 1 unidade de desvio padrão é 1,5, né? Bom, mas enfim, para que saber disso? O fato é que quando a gente está trabalhando com probabilidades em distribuição normal, a gente acha a probabilidade de acordo com a área sob o gráfico aqui, ó. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual é a probabilidade de eu encontrar um x menor do que 10 aqui, ó, né? Essa probabilidade é a mesma probabilidade de eu encontrar um x menor que 1,33. Então, ao invés de trabalhar com 10, eu trabalho com menos 1,33. Por quê? Porque esses valores da distribuição normal padrão já estão na tabela, né? E aí o que vai acontecer? Isso aqui corresponde à área aqui de baixo, mas como que eu calculo essa área? Aí é só integrar a função da distribuição normal aqui, né? Só que a gente não vai ficar integrando isso toda vez, por isso que esses valores já são tabelados, né? Eu só vou lá na tabela e olho. Então eu venho aqui na tabela, ó, de distribuição normal padrão, né? Olha ela aqui. Eu venho aqui na tabela e procuro, ó,
o menos 1,3, a gente está procurando menos 1,33. Os dois primeiros dígitos eu olho aqui na primeira coluna. E o último dígito eu vou aqui nessa linha e procuro ele, que é o 0,03. A segunda casa decimal é o 3. Então, menos 1,3 e o outro 3 está aqui nessa coluna, ó, nessa aqui, né? Quando a gente vem aqui e intercepta essa coluna com essa linha, menos 1,33, a gente chega nesse valor aqui, ó, 0,0918. Então eu venho aqui e já sei que essa probabilidade de ocorrer um Z menor que menos 1,33, né, que corresponde a essa área à esquerda do menos 1,33, é 0,918, né? E aí, vamos supor que ele quisesse saber não a probabilidade de ocorrer um x menor do que 10, mas de ocorrer um x menor que 13,5. O 13,5 corresponde a 1. Então eu preciso ir lá na tabela e descobrir, porque a tabela de distribuição normal padrão ela é feita para essa distribuição aqui, que é a padrão, né? Por isso que a gente precisa encontrar os valores equivalentes. Aí eu acho aqui o valor correspondente aqui, né? A z igual a 1, ou a x igual a 13,5, que é z igual a 1, e vou na tabela e procuro a probabilidade de eu ter um z menor do que 1, né? A tabela sempre mostra, pessoal, a área à esquerda do número que você está procurando. Então, por exemplo, se eu estou querendo a probabilidade de um z menor do que 1, né? O que eu vou fazer com essa probabilidade? Eu vou lá na tabela e procuro 1. 1 é 1,00, né? Então aqui, ó, eu vou aqui no 1, 1,0 e a segunda casa decimal eu vou olhar aqui na linha, né? Aqui, ó, a segunda casa decimal eu busco ela aqui nessa linha e as duas primeiras nessa coluna. Então o 1 e o 0 já estão aqui. O outro 0 aqui, ó, que é a segunda casa decimal, está aqui. Então eu vou cruzar essa coluna com essa linha do 1. E a interseção dá aqui, ó, no 0,8413. Tá certo? Aí o que a gente vai fazer então? Vem aqui e anota, ó, a probabilidade de ocorrer um x menor que 13,5, né? Ou um z menor do que 1 é 0,8413. E se eu quiser a probabilidade de ocorrer um x entre 10 e 13,5, que é a mesma coisa de ocorrer um z entre menos 1,33 e 1. É simples, ó. A probabilidade de ocorrer z menor que 1 é isso aqui tudo. E a de ocorrer z menor que 1,33 é essa aqui. Então, se eu pegar isso aqui, ó, essa parte, né, e tirar isso daqui, sobra exatamente a parte do menos 1,33 aqui até o 1. Então eu vou pegar toda essa área, que é 0,8413, e tirar essa arinha aqui, ó, para sobrar só de menos 1,33 até 1, que vai dar o quê? 0,79 ou 0,7495, né? Que é a parte de a probabilidade correspondente a z menor que 1,33 era essa. Então eu tiro essa dessa, sobra essa. Então, ó, ficou assim: probabilidade de z menor que 1,33, 0,918 ou 9,18%. Aqui, probabilidade de z menor que 1 ou x menor que 13,5 é 84,13% ou 0,8413, né? E a probabilidade de eu ter um valor de x entre 10 e 13,5, que é a mesma de menos 1,33, né, menor que um z que é menor que 1,
é 0,7495, que é o mesmo que 74,95%, né? Agora vamos supor que eu quisesse, ao invés aqui, por exemplo, de achar a probabilidade aqui, ó. Eu não quero P de Z menor do que 1. Pelo contrário, eu quero P de X maior que 13,5, né? Ou P de Z equivalente maior que 1. O que a gente vê na tabela, pessoal, é só para menor que o valor que a gente está procurando. Por exemplo, se eu estou olhando aqui o 13,5, que é equivalente a 1, o que eu acho na tabela é para o Z menor que 1, né? Então, o que, que vai acontecer? Se eu quiser prazer maior que 1, é bem simples. A área toda debaixo desse gráfico aqui, ó, é 1. Então, eu pego 1 e faço 1 menos essa área aqui, ó, que é 0,8413. E esse resultado vai dar a probabilidade para o x ser maior do que 1. Ok? Então, se a gente estiver trabalhando com maior, eu tenho que fazer 1 menos a probabilidade de ocorrer x menor do que 1, porque na tabela só é feito o cálculo para x menor que algum valor. Maior que esse valor, eu preciso fazer 1 menos o que está na tabela. Tá joia? Aí eu vou postar essa tabela lá na página para vocês e aí a gente vai conversando ao longo da disciplina. Tá joia? Um abraço, até a próxima aula.